Olá, estamos de volta ao programa Palavra em Debate e nós estamos hoje discutindo sobre o tema sobre família. Novamente com a Verusca. Tudo bem, Verusca? Tudo bom, Rose? E a Ana Cristina. Tudo Chamei bem, de Ana pastora? Cristina. Que é sempre um prazer estar aqui com vocês, fazendo esse programa. Tenho certeza que vocês também gostam muito, né, de estar aqui. Com certeza. E o público também de nos ouvir, né? Acreditamos nisso. Mas antes disso, nós vamos chamar um VT. Vamos ver o que algumas pessoas pensam sobre este assunto. O que é uma família ideal para mim? Bem, na verdade, ninguém é perfeito. E por mais que a família seja unida, seja bacana, sempre tem uns conflitos, por menores que sejam. As famílias, elas precisam ter um diálogo, que é muito importante. Precisa entender o ponto de vista do outro membro, os pais tentar entender os filhos e os filhos os pais. Enfim, e ver assim, fazer uma orientação. Se o pai acha que o filho está fazendo alguma coisa que ele não considera boa, tentar conversar, dar uma orientação. Se você acha que o filho está apresentando algum tipo de problema, tanto no colégio quanto na sociedade, tentar assim conversar com algum orientador ou psicólogo. E os filhos também tentar enxergar a visão dos pais. Por que os pais pensam daquela forma? Por que eles se comportam assim? As origens daquela família, de onde veio o pensamento dos pais, dos avós. Tudo isso contribui. Eu acho que um bom diálogo, uma boa conversa e orientações são ideais e importantes. A importância, o conhecimento da família sobre a política para a estrutura do país. Então, vamos lá. A sociedade ela é fundamentada numa célula mátre, numa célula maior, que é a família. Uma família forte produz uma sociedade forte. Dessa maneira, a política que rege a sociedade de uma forma em geral tem que ser feita através dos seus representantes, os parlamentares, baseado nos princípios e valores familiares. Aproveitando, deputada, a senhora acha que uma pessoa que não consegue administrar sua família conseguiria administrar um cargo político? Olha, a família é a base da sociedade. Quando as coisas vão bem dentro de casa, nós temos mais força, mais disposição para buscar realizar os nossos sonhos. Você acha que agora o povo está tendo poder de filho realmente? Graças a Deus o povo nunca precisou de política para ter poder de filho, né? O povo tem poder de filho porque tem uma aliança com Deus, mas sem dúvida hoje o povo já tem muito mais maturidade para poder debater qualquer tipo de assunto e simplesmente ter um posicionamento. Deus abençoe a todos vocês. Palavra em Debate, sempre marcando presença e fazendo a diferença. Deus abençoe. Pastor Josué Gonçalves, como o senhor definiria, nos dias de hoje, a família? Olha, a família sempre foi, na verdade, a base de sustentação de uma sociedade. Rui Barbosa já dizia que a família é a célula máter da sociedade, ou seja, quando a família vai bem, esta família contribui para o bem-estar da sociedade. Então, a família é a base de sustentação de uma sociedade, de uma nação e de uma igreja. Se o senhor tivesse uma frase para mandar para as famílias agora, uma frase de impacto, onde essa pessoa poderia refletir e procurar melhorar a família, que frase o senhor mandaria? Que mensagem o senhor mandaria? Se você perder seu dinheiro, você não perdeu nada. Se você perder sua saúde, você perdeu alguma coisa. Porém, se você perder a sua família, você perdeu o seu maior tesouro. Porque o maior tesouro que Deus nos deu, depois de Jesus, é a nossa família. Parabéns. Pastor Josué Gonçalves, por Palavra em Debate. Muito bom esse VT e nós temos aqui algumas perguntas para respondermos. A Márcia de Diadema está nos perguntando que dicas nós poderíamos dar para ela para melhorar a comunicação da família. Comunicação é um assunto que é muito importante que a gente conversa aqui hoje, porque eu vejo muitas necessidades familiares nessa questão, né, Ana? O que você acha? Existe uma dificuldade de expressão, principalmente porque família é o local onde tem o envolvimento, os seus sentimentos, está tudo muito exposto dentro da família.
É o local onde você é o que você é. Você geralmente não usa máscaras e as palavras, elas às vezes são mais diretas e às vezes, por serem mais diretas, elas acabam trazendo uma dor que até pode interromper a comunicação. Acho que essa franqueza que existe na família, você fala o que você pensa, e tudo isso pode trazer um rompimento. Eu não sei o que a doutora Verusca pensa, mas eu vejo isso na minha própria família. A gente é tão objetivo que às vezes você até bloqueia o outro de tanta sinceridade que a gente expressa dentro do lar. Você acha, Verusca, que a comunicação está muito ruim hoje? Infelizmente, a comunicação está bem difícil. O que eu tenho visto no dia a dia, nos atendimentos, no consultório, é que as famílias, elas estão convivendo dentro de casa, mas muito distantes. São pessoas no mesmo espaço, mas convivendo emocionalmente uma distante da outra. Então, se a gente pode falar sobre comunicação, a primeira coisa que deveria melhorar é a conversa. É a primeira coisa. Parece que não se conversam. Um joga videogame no quarto, outra pessoa está na cozinha, outra pessoa está no computador, no Facebook, que agora virou moda. Eu já vi gente. Às vezes a gente entra na internet para responder e-mails, para responder os recados do Face. Eu já vi famílias inteiras no Facebook, cada um num cômodo e num computador diferente. Você já viu isso? Já vi. E às vezes o marido está falando com a esposa, o filho está falando com a mãe pelo Facebook. Aí eu fico me perguntando, peraí, essas pessoas estão dentro de casa, como? Estão trocando o convívio social, o convívio familiar, o convívio pessoal por um convívio internet? Eu não estou dizendo que a internet é culpada disso. Sim. E nem estou dizendo que é negativo. Estou dizendo que a pessoa conviver distante daquele membro que é família, esse é o problema. Cadê as famílias almoçando juntos? É difícil hoje em dia. Sabe, se juntar numa mesa, almoçar junto? Ah, mas não dá, que todo mundo trabalha, corre durante a semana. E no final de semana? Não dá para tomar um café de manhã junto? Não dá para, de repente, no almoço, perguntar para o filho como foi a escola? Às vezes, quando os pais vêm perguntar sobre os filhos, a situação está tão difícil, a distância está tão grande, que eles nem sabem que o filho já está reprovado, que faltou um monte de vezes, porque não convive. Antigamente tinha reunião de pais e mestres. Ainda existe a reunião, mas não existe frequência dos pais. Então tem muita coisa para mudar na comunicação, a começar pela própria conversa. Lá em casa... Desculpa, Ana, pode falar. Lá em casa a gente tem uma situação. Minha norinha vai ouvir agora, mas nas folgas, assim, porque as pessoas vão com o celular para a igreja, e lá em casa a gente tem um hábito, acabou o culto, vão todo mundo para minha casa. E aí você vê que as pessoas estão antenadas, o celular já faz parte da mão. É muito assim, as pessoas não largam esse objeto porque ele passou a ser ouro. Você perdeu o celular, você compra outro. Você não fica mais sem objetos que gerem comunicação. E essa minha nora, ela está em casa, às vezes em família, ela está lá. E aí nós baixamos um decreto em casa. Falou, olha, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos confiscar o seu celular. Porque os celulares, eles vêm mais equipados para você passar foto, para você passar... Eu falei, não, agora é uma hora nossa, mesa, conversar, rir. Então a gente precisa tomar algumas medidas, né? Porque a gente também vai aceitando, sabia? Não é uma a gente vai aceitando. Tanta comunicação, celulares, tablets e etc., mas tão pouco as pessoas se comunicam. Nesses dias eu vi, assim, né, a respeito da internet, que você tocou no assunto, que a internet aproxima as pessoas que estão longe e afasta as que estão perto. Verdade. Porque é um fato, né? Aquilo que você acabou de falar. Está dentro de casa e um está no celular, está na internet. Esses dias também, a gente é mãe, né? A gente tem bastante experiência. Esses dias um dos meus filhos me chamou no quarto, chamando pelo Face, mãe. Aí eu perguntei, onde você está? No quarto. Eu falei, então vem aqui, vem falar comigo. Então, assim, qual é uma dica que a gente pode dar para essa pessoa que fez a pergunta? Essa dica que você deu, Ana, muito legal, de você colocar alguns limites dentro de casa e de falar, olha, não, a gente tem língua para falar. O que a gente vai fazer com a língua daqui a um tempo, né? O que nós vamos fazer com a nossa linguagem? Será que a gente vai ficar se comunicando só através de computadores? Se a gente continuar assim, a família está indo para esse caminho. Eu não sei se vocês perceberam como é sorrateiro isso, porque assim, a pessoa está contigo,
né? Eu dei esse exemplo da minha nora, porque ela está ali, ela está presencialmente sentada à mesa. Mas ela está ali se dividindo, né, e muda para uma tela e vai para outra. Então ela não está centrada. Eu acho que isso está acontecendo muito. Essa coisa da internet, vira a página, passa o dedo, vira uma foto. Você fica tão diversificado, eu não sei nem se é essa palavra, mas você fica multitask, multitarefa. E de repente você... tá. Mas você volta ali. Então, a presença já, que era uma coisa importante, você estar presente, estar perto, assim, distância de 60 centímetros, mas a pessoa não está com você. Né? Não está com você. Então, isso daí me parece um bloqueio. Eu não sei se é uma curiosidade, eu não sei. Eu sei que isso tem feito mal. Tem feito muito mal. E a gente precisa, de alguma maneira, é muito sorrateiro, porque a pessoa está do seu lado. Mas é que aquele aparelho já está acoplado, né? Os meus filhos digitam aquilo lá sem ver. Não erra. Eu falei, gente, aí a pergunta que eu faço, Aí a pergunta que eu faço, o que nasceu primeiro? O celular ou a falta de comunicação? O celular é culpado pela falta de comunicação ou a comunicação não existe por causa do celular? Essas coisas todas seriam muito positivas se a família soubesse se comunicar. Eu acredito. Porque família são pessoas. Relação de marido com mulher, de pai e mãe com filhos, filhos com pai e mãe, se a gente pensar numa família nuclear. E o que se perde é que essa comunicação já estava perdida, então qualquer outra coisa tirou o sentido. Uhum. Agora, se você tem uma comunicação já, graças a Deus, fidedigna naquela família, o recurso celular vai prolongar isso. Então, é interessante que tem coisas que são favoráveis se você internamente está disposto a esse tipo de relação familiar. Mas essas mesmas coisas podem ser desfavoráveis se a convivência familiar já for distante. Agora, realmente eu sinto falta hoje, quando eu vejo no consultório algumas situações, me entristece, porque eu fico pensando, cadê o pai e a mãe desse jovem? Cadê o pai e a mãe daquele adolescente? Cadê o pai e a mãe daquela criança? O que está acontecendo? Às vezes, tem crianças pequenas que estão passando por um monte de situações, bullying na escola, uma série de coisas, e os pais nem se dão conta. E às vezes eles contam pra gente, mas você já conversou com seu pai, com sua mãe sobre isso? Eles trabalham muito. Mas e no final de semana? Eles estão toda hora na igreja. A culpa não é da igreja, a culpa não é do trabalho, a culpa é do ser humano que não sabe dividir seu tempo. Nem do celular e nem da internet. Mas aí quando você pergunta se a pessoa entrou na internet e essas coisas, aí no minuto a gente tem a resposta, sim. Mas e para conversar com o filho? Não. Nós vamos para o intervalo breve e voltamos com mais perguntas. Esse assunto ele é extenso e eu tenho certeza que hoje nós vamos acrescentar mais alguma coisa para você pensar. Vamos aos intervalos e voltamos já já. Olá, minha gente, eu sou o pastor Jabes Alencar e com muita alegria, né? Através da missionária Verusca, dessa obreira do Senhor, né? Participando desse momento, meu abraço a vocês, dessa igreja que tem no nome o segredo da vitória. Porque qual é o segredo da vitória? É você beber água. Mas não pode ser qualquer água, tem que ser a água que Jesus diz para a samaritana. Se você conhecesse quem está falando contigo. Então essa igreja, quem inspirou o nome, foi muito feliz. Né? Quem recebeu a inspiração do nome, foi muito feliz em ser obediente à inspiração de Deus. Então quero aproveitar para parabenizar vocês, ministrar a bênção de Deus sobre vocês. Dizem por aí que o esporte mais praticado no Brasil é jogar toalha. Não é futebol, não é basquete, é jogar toalha. É desistir, é aquela cena do boxeador que está apanhando e o técnico vai e joga a toalha para parar. Mas eu e você não fazemos parte desse time. Eu e você fazemos parte do time que é diferente. Essa frase diz, o covarde nunca tenta, o fracassado nunca termina, mas o vitorioso, que sou eu e você, nunca desiste. O segredo da vida não é não ter problema, é como enfrentar o problema e superá-los. E Deus sempre nos dá a vitória. Às vezes Ele não tira o problema da frente, mas Ele sempre fortalece os nossos braços para que a gente carregue aquele peso e consiga chegar do outro lado. Então fica a vocês aí o meu abraço, todo o ministério, todos os obreiros, toda a igreja,
Que Deus abençoe e breve vamos estar juntos, se Deus quiser. A Igreja Internacional Água da Vida, dirigida por seus apóstolos Eliseu e Rose, convidam você e sua família para participar dos cultos, todos os domingos às 18 horas. E se você é jovem, aproveite, venha conhecer o culto jovem. A Rede Jovem acontece todos os sábados às 19 horas. Endereço: Avenida Guapira, 146, bairro do Tucuruvi, bem próximo à estação de metrô e ao shopping Tucuruvi. Que Deus abençoe vocês. Estamos esperando sua visita. Voltamos com o programa Palavra em Debate e você pode participar conosco pelo e-mail, o e-mail já em tela para você, a palavraemdebate@gmail.com. Mande sua pergunta para a gente, vai ser muito bom para a gente responder. Já temos perguntas, né, Rose? Sim, nós temos uma pergunta da Débora de São Caetano. Pergunta bem interessante, viu? Eu tenho uma filha de 5 anos que quer mandar em mim. O que devo fazer? Manda você nela. Eu fico imaginando a cena. Uma criança de 5 anos deve ter o quê? Esse tamanho? Mandando num adulto, deve ser no mínimo curioso. Quando eu recebo esse tipo de queixa no consultório, eu já fico pensando o que faz com que aquele adulto não atue com a disciplina, com a orientação, com a informação. O que eu chamo de disciplina? Educação. Ninguém está falando para você sair batendo ou qualquer coisa desse tipo. A autoridade não é exercida pela pancada. A autoridade é pelo comportamento, a postura. Se aquela criança de 5 anos está mandando num adulto, óbvio, algum trauma de infância esse adulto tem, e ele passa a sentir a mesma coisa quando se trata de limitação emocional, como se a punição fosse para ele. Se eu brigar, se eu orientar, se eu chamar a atenção, é como se eu estivesse sentindo isso. Então eu não posso, porque eu passei por uma situação difícil de infância. Quando eu pego essas situações, geralmente são mães, são pais que passaram por educações repressoras e elas ficam com medo de ter uma educação com seu filho. Então não educam. E isso traz um outro problema. Eu acho que tem uma outra questão também, a questão dos pais estarem perdidos. Tem essa questão do trauma, que é importante você falar, mas eu acredito que os pais estão perdidos, não sabem como disciplinar o filho. Mas muitas vezes por isso, Rose, às vezes esses pais vieram de uma educação muito difícil. E com medo de passar isso para os filhos, eles não passam nada. Esse é o problema. É como se fosse um movimento cíclico, uma educação muito rígida. Aí esses filhos que sofreram dessa educação, de alguma forma diminuem a rigidez na educação de seus filhos, que seriam netos, né, dos netos de quem teve essa educação mais rígida. E esse adolescente, ou enfim, essa criança quando tiver adolescente, ela vai ser completamente sem limite, mas quando ela tiver filhos, ela vai ser repressora, porque ela não vai querer que o seu filho tenha a liberdade que ela teve, e a situação se torna cíclica. Mas aí a questão também, Verusca, eu concordo com você, mas eu acho, quando eu quis dizer que os pais estão perdidos, eu acho que está faltando parâmetro de como ensinar, de como educar. E eu acho que é trabalhoso. Eu acho que uma questão de educar uma criança é trabalhoso. Você vai ter que lidar com birra, você vai ter que lidar com o choro. E eu acho assim que acontece com as pessoas, porque eu já vi várias vezes isso acontecer, de você largar a mão, porque aquilo te irrita. A criança ela tem um enfrentamento com a mãe, com o pai, querendo fazer prevalecer aquilo que a criança quer, e é muito mais difícil você exercer autoridade do que você ceder. Então, a maioria das pessoas viram as costas, dá aquilo como se não fosse nada, e a criança vai ficando entregue a si mesmo. Eu acho que isso acontece e muito. Tem essa questão que a doutora colocou de como eu fui educado, de como eu fui disciplinado, mas também eu vejo assim, ainda mais que a cada dia tem pessoas mais jovens tendo filhos, adolescentes tendo filhos. Então, já não tem ainda não saiu daquela fase de poder projetar talvez alguma coisa para uma criança. Então é muito mais fácil você não gastar aquele tempo, sentar, conversar
Eu tenho uma irmã na igreja, ela tem um método muito legal. Ela nunca fala com a criança de pé. A criança pode estar lá, ela vai à altura da criança e senta, conversa, acalma, diz que não vai ser. Ela não usa de violência, ela não bate, né? Ela tem uma paciência enorme. E ela chega ao nível da criança e espera uma resposta. Você tem que pôr num castigo, você tem que deixar a criança espernear, e é muito mais fácil. Não sei o que vocês pensam disso, mas é muito mais fácil deixar a criança entregue a si mesma. Eu acho que isso também acontece em alto percentual. Sim, acontece mesmo. E é interessante que essa falta de disciplina, né? Essa falta de educação, de como educar as crianças, o que acontece? As crianças estão fazendo o que elas querem com os pais. Né? Elas fazem aquilo que elas acham melhor e os pais ficam sem ação, né, Verusca? E acaba dominando a situação. Tem realmente a criança que manda dentro de casa, que quando vai no mercado, ela que escolhe as coisas que ela vai comer, o que a mãe e o pai vai comprar, escolhe o sapato que vai comprar, a roupa que vai comprar. Então é um exagero isso é um exagero. Tem uma outra situação que também explica isso, que é reflexo da educação das crianças pelo conflito dos pais. Pais que estão em conflito e estão tão distraídos com o conflito deles, que não percebem que aquela criança está crescendo e eles precisam dar conta daquela criança também. Se torna secundário devido à crise primária do homem, da mulher, dos pais. Então a criança fica em segundo plano, em segundo plano. Então a gente também vive muito isso na nossa sociedade, a questão do desarranjo do casal, que leva assim a criança e os seus problemas. Olha, eu já estou cheio de problema, né? E aí talvez isso também gere bloqueios na comunicação, porque aquilo que você está sentindo é talvez mais complicado do que lidar com a situação da criança. Você acaba desprezando. E para concluir, até antes de ler mais uma pergunta, chantagem. Às vezes o pai puxa, né, se torna puxa-saco de um filho e a mãe de outro. E para um chantagear o outro, alimenta o que o outro quer. E o outro penaliza aquele que não é puxa-saco. E a criança se torna partidária. Ela escolhe para quem vai pedir as coisas. Então a gente vê que Imagina o conflito familiar. O pano de fundo é maior. A crise vai ficando enorme, né, dentro desse contexto. Tem uma terceira pergunta que é da Mariana, do Jardim Santa Cruz. Ela está aqui perguntando para nós. Assim, eu percebo que os papéis dentro da família não estão muito claros. Vocês também percebem isso? Com certeza. São várias as situações, mas eu vou citar algumas que fica mais fácil para quem está em casa entender. Situação número 1. Famílias que pais se separaram. E o filho começa a ter um pouco de dificuldade. É o pai com a madrasta, a mãe com o padrasto, mas o padrasto faz a função de pai, porque o meu pai biológico não dá atenção para mim e não paga pensão. Já se tornou uma confusão. Ou a família tem a mãe, a avó e 2 tias, todas fazendo papel de mãe. Foi o tempo que me fez perceber tudo que houve foi só pra eu poder crescer. Maldade, só maldade, o que nos faz se arrepender. Mas aprendi que tenho muito que aprender, porque eu não sei viver, Jesus não sei viver, eu não sei viver sem você. Jesus, quero viver perto de você. Jesus, quero viver perto de você. Certeza, agora posso afirmar: a história sem Jesus não tem como prosperar. Não adianta querer, nem adianta tentar.
pois algo na minha vida sempre tende a faltar. Nem todo dinheiro, nem todo amor preenche a minha alma sem ter o meu Senhor. Espírito Santo na mão me dá o calor. Eu quero adorar com todo o fervor, porque eu não sei viver, Jesus, não sei viver. Eu não sei viver sem você. Jesus, quero viver perto de você. Jesus, quero viver perto de você. Porque eu não sei viver, Jesus, não sei viver. Eu não sei viver sem você. Jesus, quero